Queridos alunos, sejam bem-vindos. Um prazer receber todos no nosso encontro de atualização do BPC Loas para o tema de pente fino e avaliação de direito ao benefício. E eu quero começar sem mais delongas, uma vez que antes de iniciar a gravação, a gente já fez aí algumas introduções, falando sobre alguns temas, mas em relação ao que importa, que é, enfim, o tema de benefício de prestação continuada. Bom, como vocês sabem, eu sou advogado, trabalho, enfim, com o BPC Loas, tenho um escritório de advocacia de contencioso de massa em BPC Loas e também sou professor dessa matéria. Para alguns de vocês eu fui professor de pós-graduação, para outros de curso de extensão, para outros de treinamento, mas a minha proposta é sempre falar do BPC Loas, baseado, obviamente, na minha experiência e na minha preparação com o BPC Loas, como eu desenvolvo a minha advocacia. E para poder falar sobre o BPC Loas dessa forma, quero compartilhar com vocês aí alguns temas que são importantes. Bom, primeiro, nós estamos diante de uma mudança profunda na sociedade brasileira. E aí eu passo a explicar que mudança é essa. É as redes sociais, são as redes sociais. Eu não sei se vocês notavam no passado, quando alguém inventava uma tese, desenvolvia essa tese, estruturava essa tese, judicializava ela e outros advogados seguiam, os processos duravam anos para serem desenvolvidos. Quero trazer um exemplo. O primeiro comentário do professor Wagner Balera, um dos maiores, se não o maior, enfim, previdenciarista dos tempos modernos, um dos mais importantes catedráticos da PUC de São Paulo e talvez orientador, enfim, da maior parte dos professores que eu conheço até hoje, ele, em 1984, falou pela primeira vez em desaposentação. O tema foi julgado em 2013. Então, o mundo, como nós o vemos, mudou muito, porque as coisas demoravam muito para acontecer. E hoje elas acontecem muito rápido. Dito isso, o que nós estamos vendo hoje? Surge uma tese na internet, alguém começa, obviamente, a vender curso dessa tese, alguém começa a trabalhar com essa tese e, naturalmente, os nossos tribunais suspendem esses processos em questão de semanas. A gente viu isso acontecendo com o FGTS, a gente viu isso acontecendo com as contribuições em cima das contas de energia elétrica, dentre outros temas. A revisão da vida toda foi julgada em tempo recorde também. Por que eu estou trazendo esse tema para vocês? A gente tem duas propostas dentro do nosso judiciário. Os temas que são matéria de direito e os temas que são matéria de prova e direito. Então, algumas ações que elas só são um tema de matéria de direito e depois a gente vai fazer uma liquidação, essas se espalham como fogo selvagem. Outros temas que são de matéria de prova, supostamente, deveriam ser mais demoradas para abarrotar o judiciário, mas isso não está acontecendo. Se vocês, assim como eu, chegaram no direito previdenciário há muitos anos, vocês vão se lembrar que não tinham advogados, quase, não tinham professores e tinham muitos clientes. E hoje, a advocacia previdenciária é uma das maiores do Brasil. Nós temos um número gigantesco de advogados cadastrados no sistema, enfim, no portal de atendimento, a advogados que se dizem previdenciaristas, as pós-graduações, os cursos, os treinamentos e os desenvolvimentos dessa matéria foram muito longe, e talvez um dos últimos pilares, enfim, ainda não amplamente explorados da Seguridade Social era o BPC Loas. Na verdade, eu diria que o BPC Loas é o mais lucrativo deles, mas eu ainda diria que ainda falta explorar, enfim, isenção de imposto de renda para vários casos, tem várias outras matérias que são matérias muito boas. Mas talvez um dos últimos grandes pilares da Seguridade Social, de forma direta, é o BPC Loas. E o BPC Loas se popularizou depois de 2020 e 2021, com o retorno econômico, com o retorno das atividades pós-pandemia, com um empobrecimento da população brasileira e um comportamento muito comum no mundo inteiro, que foi quem era pobre ficou mais pobre e quem era rico ficou muito mais rico, demonstrando que o dinheiro distribuído pelos governos só serviu para poder circular a economia, dar comida para essas pessoas, mas não tirou elas da condição de miserabilidade. Pelo contrário, a retirada dos benefícios deixou essas pessoas mais prejudicadas ainda.
Diante dessa condição, eu quero trazer para vocês que o BPC-LOA se popularizou. Ocorre que nós estamos vendo esse ano a despesa do BPC-LOAS chegar a 100 bilhões de reais. Eu não sei se vocês já tinham parado para poder ver essa conta, mas a despesa do BPC-LOAS ela é gigantesca no Brasil. E olha que o benefício ainda é a sombra do que ele poderia ser. Por causa desse desenvolvimento tão rápido da tecnologia, das redes sociais, do marketing, dos conteúdos, dos professores, das agências, dos ads e da atração de pessoas, o número de benefícios concedidos previdenciários e assistenciais no Brasil não para de crescer e o INSS não para de cooperar também para ser o maior réu do país. Se vocês fazem direito previdenciário assim como eu faço, vocês devem encontrar uma administração pública extremamente incompetente. Até o robô do INSS é codificado para negar direitos. Então, óbvio, né, enfim, tem ali bons profissionais, boas pessoas trabalhando, mas não é o suficiente para resolver o problema em curto, médio e longo prazo. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente está começando a ser sondado por propostas de uma nova reforma da Previdência. E nessa nova reforma da Previdência, uma suposta reforma do BPC-LOAS. Quais são as propostas de reforma do BPC-LOAS? São as propostas de retração de direitos. Quais são as duas grandes opções que o BPC-LOAS tem na retração? E o que eu acho que não passa, desvinculação do salário mínimo. O BPC-LOAS vai passar a ser um benefício, então pago um valor menor do que o salário mínimo. Segunda proposta, a diminuição da possibilidade de recebimento, né, enfim, mais de uma residência, ou por mais um grupo de pessoas, ou a retirada da possibilidade de desconto de rendas, como a gente vê hoje, de forma fictícia, as rendas sendo descontadas. No meio desse processo, o que nós estamos vendo agora no Pente Fino, e o que nós vamos ver depois, e não há direito adquirido, é então uma expansão, né, do que a gente chama de retrocesso social. Eu tenho a sensação que o BPC-LOAS não será desvinculado do salário mínimo porque ele pede emenda constitucional. Então, são duas votações em cada casa com 3/5. E eu tenho a sensação que ninguém gostaria, né, de se queimar, popularmente falando, porque nós estamos falando, né, enfim, são 4 milhões de beneficiários, nós estamos falando aí que muitas dessas pessoas estão em grupos familiares, não estão sozinhas. A gente está falando de uma massa de votação aí de, né, mais de 10 milhões de eleitores numa estrutura, num país, né, enfim, que tem um pouco mais de 200 milhões de pessoas. A gente está falando que são, né, enfim, votações que podem virar jogos eleitorais. No meio desse processo, muito provavelmente que a gente vai ver uma retração na legislação infraconstitucional que regula rendas, receita, cálculo e metodologia. Então, o que nós não vamos ver pela frente? A legislação garantindo meio salário mínimo, a despeito do STF garantir, e o que nós não vamos ver pela frente, né, enfim, a expansão dos descontos de renda. Talvez o que possa acontecer é o STF revisar o seu entendimento. Lembrem que em 98 o STF falou que o critério era 1/4 de salário mínimo, em 2013 o STF falou que o critério era meio salário mínimo, e agora, talvez o STF no futuro também decida devolver o critério para 1/4 de salário mínimo. O STF expandiu o direito para estrangeiros também, né, a despeito da Constituição falar que há os mesmos direitos, essa matéria precisa ser julgada, mas eu sei que de algum lugar alguém vai pagar a conta para perder esses direitos. E a gente deveria estar pensando, nossa, eu não sei se algum de vocês chegou agora, né, no previdenciário e fala, nossa, logo quando eu cheguei o negócio está começando a ficar ruim. E a resposta é não, o negócio não está começando a ficar ruim. O negócio não está começando a ficar prejudicado. Enquanto nascer gente, viver gente, morrer gente, ricar gente, empobrecer gente num país de 200 milhões de pessoas, mas, né, em que ainda vai ter uma jornada longa aí até o envelhecimento da sua população, a gente vai ter prestações de serviço em todos os cantos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o BPC-LOA segue sendo um benefício que carece, né, enfim, de análise, direito, reconhecimento e concessão. Dito isso, né, o meu convite para vocês é entender, se não há alteração legislativa, o que é o pente fino. Eu vou começar pela parte da biometria, só para poder tirar isso da frente.
No passado, alguns anos atrás, se tornou obrigatório o cadastro único para pessoas que tinham interesse em receber ou se manter recebendo o BPC Loas. O cadastro único é o cadastro do governo federal para famílias de baixa renda, para análise e operacionalização de quase todos os benefícios socioassistenciais que nós temos no Brasil. O que significa dizer, em última instância, que dentro dessa estrutura e dessa operacionalização, nós temos então, e isso é muito importante, um número muito grande de pessoas pedindo diversos benefícios. Esses benefícios podem ser, por exemplo, abatimento em conta de luz, pode ser, por exemplo, transporte gratuito, pode ser, por exemplo, algum direito em relação a algum benefício socioassistencial, de assistência médica, de transporte, e também pode ser o BPC Loas. E o BPC, né, enfim, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, vai pedir então o cadastro dessas pessoas. Aqui eu quero fazer um recorte, eu não sei se vocês já me viram falando disso, mas eu vou reiterar esse tema. Não existe o conceito de declarar cadastro único para receber BPC Loas, tudo bem? Você vai lá e declara no cadastro único as informações do grupo familiar para receber o BPC Loas. Não existe. O que existe é o seguinte, deixa eu só fechar aqui o áudio, só um segundo, pronto. O que existe é o seguinte, o cadastro único tem regras específicas, ele tem uma lei e um decreto. Nesta lei, neste decreto, o cadastro único pede, isso é muito importante, ele pede que você declare tudo que nele se entende como casa, moradia, família e renda, tudo bem? E esse critério de casa, moradia, família, renda e despesas também, se for o caso, eles vão ser apresentados conforme a regra do cadastro único. Então, o cadastro único vai entender que a família, um rol maior de pessoas que estão ali naquela casa, naquele grupo familiar, do que o BPC Loas entende. Tudo bem? Então, você não manipula a declaração do cadastro único para a concessão do BPC Loas. Você declara ele corretamente. O que você faz é, na hora de fazer o requerimento do BPC Loas, você coloca lá a informação, olha, de acordo com a regra do cadastro único, naquele, né, enfim, núcleo familiar, moram X, Y e Z pessoas. Mas para o BPC Loas, só X e Y contam como família, que é o requerente, um cônjuge, um filho, um pai. Nesse processo, você não pode manipular a declaração do cadastro único, sob pena de gerar duas coisas muito graves no Brasil. A primeira é a descredibilização do cadastro único como documento declaratório, que nunca pode ser de confiança. E a segunda, e eu acho isso muito importante, é que a gente vai lidar com um outro problema em nível nacional, que é as pessoas vão estar declarando de forma massiva, do meu ponto de vista, né, enfim, dados que não condizem com a realidade, isso é falsificação de documento público, que a pessoa está omitindo ou acrescentando alguma informação que não é compatível com a realidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você for declarar cadastro único, você tem que declarar conforme a regra do cadastro único, lei e decreto. E quando você for solicitar o BPC Loas, você tem que fazer o processo declaratório conforme a regra do BPC Loas. Por isso que você, para poder fazer o seu serviço, tem que peticionar. Você tem que peticionar os seus requerimentos administrativos de BPC Loas. Isso é muito importante. Então, você tem que fazer tanto no administrativo como no judicial o requerimento e essa separação. Por que você precisa fazer isso? Porque entendimentos como esse vão começar a facilitar para você o processo de entender como você requer o benefício. E quem sabe requerer o benefício, sabe fazer o quê? Defender a pessoa que recebe o benefício contra um cancelamento. Tudo bem? Então a gente precisa trazer aqui duas propostas. Quem sabe fazer também sabe desfazer. Isso é muito importante. E entre fazer e entre desfazer, a gente precisa trazer, né, enfim, essa clareza. Então eu vou começar ensinando vocês a fazer um requerimento de BPC Loas e entender como o INSS desfaz esse requerimento e como eu faço a defesa. O requerimento de um BPC Loas tem duas etapas.
requerimento em relação, né, à comprovação da condição objetiva e a comprovação da condição subjetiva. Na condição objetiva, eu tenho que ter 65 anos ou mais, ou ser pessoa com deficiência, tema que nós não vamos discutir aqui. Na pessoa com deficiência, nós vamos falar o quê? Que é uma pessoa com um impedimento de longo prazo, 2 anos ou mais, desde o momento que inicia até quando ele pode durar, que gera uma deficiência física, mental, intelectual e sensorial, que em interação com aquelas barreiras que estão na Lei Brasileira de Inclusão, vai impedir a participação da pessoa de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A gente está fazendo um planejamento no BBC Los para que vocês tenham mais encontros como esses. E nesse planejamento, um deles seria para poder discutir a avaliação de deficiência. E aí, que seria esse tema que eu acabei de explicar. Mas no meio desse processo, como um todo, eu quero trazer para vocês a seguinte proposta, e isso é muito importante. A gente não vai falar aqui hoje sobre a condição de deficiência. Se o seu cliente foi avaliado e o INSS entendeu que ele não tem uma condição de deficiência, você vai ter, né, enfim, que fazer uma judicialização daquele requerimento, ou você vai ter que fazer ali um novo requerimento, que seja, né, enfim, para que você consiga fazer o quê? Fazer essa avaliação. Por óbvio que é da nossa natureza sempre levar à justiça o requerimento ali prejudicado, benefício cessado, ou, né, enfim, não concedido, para poder resguardar a DER. Mas nada impediria você de fazer um novo requerimento, que eu não entendo por que faria. Mas, volto a dizer, o direito é potestativo daquele que requer em sede de assistência e previdência. No meio desse processo, o que a gente precisa, então? E aqui fica o meu convite. A gente precisa, e isso é muito importante, entender que o elemento da discussão de hoje, do pente fino, está ligada à avaliação recorrente, mensal, né, enfim, do nosso encontro de hoje, das questões econômicas dessas pessoas. Diferente, por exemplo, dos casos do benefício por incapacidade, que o governo chama todo mundo para fazer perícia de tempos em tempos. O que nós estamos falando hoje? Quando você faz o requerimento de um BPC-LOAS, você precisa declarar um certo número de pessoas no grupo familiar e uma certa quantidade de rendas. A lei é clara que qualquer alteração nesse grupo familiar ou nas rendas desse grupo familiar vai trazer para vocês a necessidade de fazer o quê? De fazer, então, a declaração dessas alterações para que a administração pública possa revisar se você tem ou não direito a esse benefício. Para que isso aconteça e para que essa revisão, né, enfim, ocorra, a gente vai precisar de uma situação muito importante, que é a análise, né, mais uma vez, por parte da administração desse caso, dessas pessoas, dessa família, e se elas cumprem o requisito de miserabilidade. Isso sob a luz tanto da concessão administrativa, porque isso consta no INFIBEM, que é a informação do benefício, quanto à luz da concessão judicial, porque tem o comando lá, né, no INFIBEM para a concessão judicial. Então, no meio desse processo, essa avaliação vai ter que ser feita com cuidado pelo INSS. Se ela vai ser feita, ela tem que, ela vai, isso é outra história, né? Então, o INSS tende muito a fechar os olhos, apertar o botão do pânico e jogar todo mundo para fora do navio. O que, honestamente, não é um mau negócio, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto um chora, o outro vem de lenço. Se a administração fizesse o seu trabalho corretamente, eu não estaria dando aula disso agora, muito provavelmente. Estaria dando aula sobre outra coisa. Então, a gente está aqui porque a administração pública decidiu, entendeu que é da natureza da sua ação ser injusta com as pessoas. Então, né, enfim, não reconhecer os seus direitos, não analisar os seus direitos, não entender a razão daquela concessão e, obviamente, fazer a revisão. No meio desse processo, o que acontece? A Lei Orgânica da Assistência Social vai falar, assim como o regulamento do benefício de prestação continuada, que nós temos, então, um dever de reavaliar os critérios econômicos do BPC-LOAS mensalmente, conforme os dados dos membros do grupo familiar e as suas rendas e o cruzamento das bases de dados do INSS, assim como de outros órgãos, né, enfim, e de outras estruturas do governo federal. Por que nós estamos fazendo isso? A pessoa ela não declara uma renda, então essa renda não aparece.
Mas se houver, por exemplo, uma declaração por um outro órgão em um outro sistema, a gente consegue cruzar essa informação. Esse cruzamento dessa informação, que nós popularmente chamamos de pente fino, é o que tecnicamente se chama monitoramento operacional de benefício, MOB. Nós não somos chamados a fazer o monitoramento operacional de benefício. Quem faz é o INSS. Nós somos chamados para apresentar defesa no monitoramento operacional de benefício. E como que nós fazemos essa defesa? Ora, como todo bom advogado, nós analisamos o famoso cara crachá, entendemos o que é divergente naquele processo e passamos a tomar providência. Quando eu vou falar em divergência, no Código de Processo Civil, eu estou falando em controvérsia, ou no que é controverso, no que é incontroverso, em relação à causa de pedir remota, à causa de pedir próxima e aos fundamentos de direito. Por que eu estou trazendo esse tema para vocês aqui? O que você vai fazer quando o INSS iniciar o monitoramento operacional de benefício? Ou seja, quando o INSS chamar todos para o pente fino. Você vai separar a diferença aqui, neste momento específico, você vai separar, né, enfim, essa informação a partir de duas óticas. Uma, meu cliente está sendo chamado só para poder fazer ali a sua biometria e provar que ele é ele. Ok, então a gente vai levar esse cliente até o, né, enfim, o local específico, por exemplo, até ali a Justiça Eleitoral, e vai fazer a sua biometria, os dados vão ser cruzados, e com o cruzamento dos dados, esse processo, né, enfim, vai ser mantido. Agora, não, o INSS não está fazendo esse monitoramento para cumprir esse requisito, como fez no passado com o cadastro único. O INSS está, e aí vamos ali por partes, né? O INSS está discutindo o seguinte: o Joãozinho que mora na casa agora tem renda. Entrou uma outra pessoa que está se declarando moradora naquele endereço. A renda, né, da Maria aumentou. Então a gente está começando a ver o INSS fazer o quê? Cruzar dados intersistemas. Quando ele cruza esses dados, o INSS começa um processo administrativo, né? Começa um procedimento ali, então ele tem um passo a passo, etapa a etapa, para analisar e avaliar se essa pessoa tem direito ao benefício. Digo, começa porque deveria, não necessariamente o faz. Mas o que a gente vai ver é o seguinte: muitos dos nossos clientes são notificados que têm que comparecer ao INSS e não vão. Ou eles se mudam de endereço e não informam o INSS essa mudança e não recebem a notificação. Mas qual é a regra? O INSS tem que abrir os dados e as informações daquela concessão e daquele grupo familiar, ou daquelas pessoas ali declaradas, tem que cruzar as informações de novo, baseada nos seus sistemas e nos dados que ele tem disponível, tem que revisar essas informações para ver se a pessoa tem direito, e mantendo-se o direito, não se faz nada. Né? E não mantendo-se o direito, o INSS tem que fazer o quê? Chamar a pessoa para apresentar uma defesa. Essa defesa nós chamamos de defesa MOB, ou seja, defesa do monitoramento operacional de benefício. E o que eu preciso fazer? Separar o que é controverso do que é incontroverso. Eu preciso saber ler processo administrativo, logo eu preciso saber fazer processo administrativo para entender todas as pessoas e rendas que foram declaradas no momento concessório daquele benefício. E eu preciso, a posteriori, isso é muito importante, ver o que o INSS apurou de novas rendas ou de novas pessoas, ou às vezes não é nenhuma nova renda, nenhuma nova pessoa, é só a saída de alguém que altera, né, o critério de equação matemática. E eu preciso entender essa alteração e atacar essa alteração na defesa. Onde que o INSS informa para as pessoas que elas precisam comparecer ao INSS? Ou em cartas que são enviadas para suas casas, ou na rede bancária. Se você, vejam, você vai ao banco e se o banco quiser trazer alguma informação para você, ele traz ela, né, enfim, nos seus dados ali no seu extrato. Então você consegue, neste caso específico, dentro dessa estrutura, você consegue fazer o quê? Está ali no seu extrato e você consegue entender.
que o INSS quer falar com você, o INSS quer te trazer alguma informação. O INSS não, o seu banco quer te trazer alguma informação. Então, o seu gerente ele pode te mandar uma mensagem, o seu gerente pode te mandar um e-mail, o seu banco pode te mandar um e-mail. Assim, o INSS consegue mandar pela rede bancária uma mensagem para a pessoa comparecer e apresentar defesa. Essa pessoa, se não comparece, não apresenta defesa no prazo legal, tem o seu benefício suspenso, e a suspensão equivale ao não pagamento daquela mensalidade. E a gente já aprendeu que quando o benefício para de ser pago, a pessoa aparece no INSS. E quando a pessoa aparece no INSS, ela então toma ciência de que um processo está sendo feito, um processamento está sendo feito ali dentro, para analisar essa condição, se ela tem ou não direito ao benefício. E lhe é garantida a possibilidade de apresentar defesa, e lhe é garantido, inclusive, o direito de receber decisão, e lhe é garantido, inclusive, o direito de recorrer administrativamente ou até de promover ação judicial em relação, né, a este tema. Então, o monitoramento operacional de benefício é nada mais, nada menos do que o processo inverso de concessão, para, né, enfim, neste caso, analisar-se a possibilidade de cessação de benefício. E segue a mesma proposta do contraditório e da ampla defesa. Então, eu tenho que ter citação, manifestação e eu tenho o direito, né, a apresentar todos os documentos e dados. O que nós somos chamados nós somos chamados ou a apresentar defesa nesse monitoramento quando o cliente entende que ele deveria procurar um advogado, ou o cliente já chega com o benefício cessado no nosso escritório, sem oportunização do direito de defesa, ali no processo administrativo, no seu procedimento, né, nas suas etapas, e nos cabe, então, a promoção, se for o prazo de um recurso administrativo, para, né, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ou a promoção de uma ação judicial de restabelecimento de benefício, desde a data de cessação do benefício. Para fazer isso, eu preciso saber identificar dentro, né, da causa de pedir e do pedido, e dentro do reconhecimento do direito, o que é a controvérsia. E para reconhecer essa controvérsia, eu preciso trazer clareza sobre o que foi analisado. O que significa dizer que todo processo administrativo ou judicial de defesa MOB, né, ou de restabelecimento de benefício, precisa de duas informações muito importantes: a cópia do processo administrativo, né, e, naturalmente, a cópia, né, do processo MOB, do monitoramento operacional de benefício, para entender o que tem numa informação e o que tem em outra. Ah, mas professor, como que vai sim, então, bater o martelo, né, como dizem por aí, em relação ao que é sim ou não de direito? Vai se fazer da seguinte forma: no meio do caminho, a pessoa de fato descaracterizou a sua condição de recebimento do benefício. Neste caso, se foi descaracterizado, ela perde direito ao benefício. Se ela vai devolver ou não dinheiro, tem a ver com a boa-fé em relação ao caso. E se ela vai devolver valores com ou sem prescrição, tem a ver com a má-fé comprovada do caso. Então, a primeira questão é: a pessoa não apresentou os dados, não apresentou a informação, elas eram de conhecimento do INSS, o INSS não fez a avaliação. Então, tá tudo certo, vai passar ali cessa o benefício. Se a pessoa no futuro cumpriu o requisito novamente, ela pede o benefício. Ah, não, ficou comprovado que a pessoa deliberadamente fraudou documentos, fraudou dados e de má fé agiu. Vai ter que ser feita, então, a avaliação deste caso específico, o reconhecimento dessa condição, né, enfim, dessa má fé, e aí, naturalmente, vai ser aplicado o dever de devolver o dinheiro para o erário, sem limite prescricional quinquenal, com possibilidade ainda das ações nas esferas, né, enfim, criminais, que forem o caso, que geralmente é falsificação de documento público, né, dentre as outras condições conectadas à concessão ali de benefícios assistenciais e previdenciários de forma falsa. Isso quando não há ainda formação de quadrilha, apoio de funcionário do INSS, e aí a gente estaria falando de uma pessoa que nem tinha direito ao benefício.
Por que eu estou trazendo esse tema com vocês, né, e estruturando esses dados? Se vocês vão trabalhar no monitoramento operacional de benefício, vocês precisam saber ler processos administrativos concessórios e precisam saber ler processos de monitoramento operacional de benefício. Eu não sei como vocês leem processo administrativo do INSS, mas eu leio o processo administrativo do INSS que é assim, é de fazer vergonha. Eu não sei vocês. Eu leio o processo administrativo do INSS igual eu leio sentença. Primeiro eu vou no dispositivo, depois eu vejo o resto. Aí a gente fala, mas todo mundo é assim. O juiz vai direto para o pedido, a gente vai direto para o dispositivo, que até mesmo você quer antecipar, né, aquele drama. Então eu vou no processo administrativo, direto no despacho final, né, que inclusive gera a DDB, que é a data de despacho do benefício. Vejo o que está acontecendo, assim como no monitoramento operacional, e aí depois eu volto e a partir daquela estrutura eu separo. O que eu separo? Se o requerimento foi feito cumprindo todos os requisitos e documentos, se todas as pessoas declaradas e todas as rendas declaradas que estavam lá originalmente garantiam o direito ao benefício, e se todas as alterações supervenientes retiraram o direito a este benefício. Então, diante dessa condição específica, eu faço como se fosse uma tabelinha, né? No momento do requerimento, no momento da concessão, no momento do monitoramento, e inclusive no momento atual. O que nós precisamos entender? Aqui as regras começam a mudar. Se a pessoa nunca teve uma alteração da condição que lhe retirasse o direito, o restabelecimento do benefício é de praxe. Se a pessoa teve alguma alteração que lhe retirou o direito por um breve momento, mas depois lhe garante o direito de volta, porque aquela alteração passou, então aquele ato de não pagamento é de praxe. Da mesma forma que se fosse no momento do requerimento, seria uma reafirmação da débito, ou só uma retirada daquele período. Agora, se de fato não há mais direito ao benefício, não há restabelecimento, né? A cessação do benefício. E torce-se para que essa cessação seja, no caso específico, em relação ao direito de uma pessoa que só cessou o direito e que não fraudou o INSS, sob pena de termos problemas sérios com isso. No meio dessa proposta e no meio dessa estrutura, o que nós precisamos fazer? Saber entender cada uma dessas diferenças, tudo bem? E saber entender cada uma dessas diferenças vai facilitar para você profundamente o processo de avaliação do direito. Agora, não adianta nada saber ler processo administrativo, saber ler monitoramento operacional e avaliação, saber entender onde está a controvérsia, saber fazer a defesa do seu cliente se você não tem o cliente. E aí nós temos duas opções para poder atrair os clientes, né, em fim de pente fino e defesa, MOB nesse caso, como a gente chama tecnicamente. Você pode atrair clientes com a sorte, e o nome disso é manifestação. Eu vi um meme na internet hoje que é assim: o banco não sabe o poder da manifestação, mas eu vou ensinar para eles. Eu fiz uma dívida de 100 mil e agora eu vou ficar falando 100 mil apareça na minha conta. Então, assim, não existe isso, né? Neste caso, a gente não lida, né, enfim, com soluções dessa forma. Então, como que a gente lida, né, enfim, com a questão dos nossos escritórios? Ou os clientes, eles batem na nossa porta porque vieram indicados de alguém, viram a gente, ou a gente faz o que a gente chama de prospecção ativa de benefícios. E a prospecção ativa, né, desses clientes e desses benefícios, nesse caso a prospecção ativa é do pente fino, é feito por vários mecanismos. Então você pode postar vídeos, você pode falar do tema, você pode publicar nas redes sociais, você pode fazer campanhas de Google, campanhas de Facebook, campanhas de Instagram, você pode trazer várias formas. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês é, eu acho que para mim a grande solução na teleadvocacia até hoje não é a nossa habilidade de fazer bons processos,
A grande solução da Teles Advocacia até hoje é a nossa habilidade de trazer novos clientes e de fechar novos contratos, isso, né, enfim, as centenas. Então, o que eu quero deixar como provocação aqui, né, enfim, seguindo aos termos finais do nosso encontro, né, e eu queria trazer uma aula um pouco mais enxutada, porque eu acho que é isso que a gente precisa dar o foco, né, o que significa esse monitoramento e como lidar com ele, como analisar ele passo a passo, a gente precisa trazer que ponto de vista, e eu quero trazer isso com vocês. A questão é se eu estou disposto a me desenvolver no BBC Loas fazendo essa prospecção ativa. Então, hoje, você está me ouvindo aí do outro lado e você está pensando, poxa, eu quero aprender BPC Loas porque eu quero ser bom em BPC Loas. E eu digo para vocês que vocês vão se tornar muito bons muito rápido, principalmente prestando serviço. Agora, vejam, e eu acho isso muito importante. Um segundo, queridos. Eu quase espirrei. E eu acho isso muito importante, que vocês vão se tornar bons muito rápidos. Tanto é que, quanto mais processos a gente faz, melhor a gente fica. Mas a minha discussão é se a gente vai ganhar honorários o suficiente para poder gerar aquela liberdade financeira, liberdade econômica, o lucro e a construção que a gente precisa para a nossa advocacia. No meio desse processo como um todo, qual é o meu convite para vocês? O meu convite para vocês é que a gente pense essa advocacia de BPC Loas sobre uma ótica de atração desses clientes. Ah, mas professor, a atração desse cliente não precisa ser só por mídias, né, digitais. Não, ela não precisa. Você pode trabalhar com parcerias, com ONGs, com entidades socioassistenciais, com outros advogados. Você pode trabalhar, né, enfim, com produção de conteúdo, você pode trabalhar com impulsionamento de conteúdo, você pode abrir um escritório na porta do INSS, na porta do hospital, você pode abrir um escritório onde você quiser. Você pode trabalhar com diversas modalidades. Mas aqui a minha discussão dentro dessa estrutura é como eu faço para atrair essas pessoas. Eu sempre lembro vocês que, em regra, por que vocês vão me ver falando só de marketing digital ou massivamente de marketing digital? Porque eu quero lembrar vocês, eu já havia dito isso antes, eu escolhi a construção da minha advocacia à distância. Então, eu passei os primeiros anos no escritório e eu passei, né, enfim, os últimos 4 anos fora do escritório. E para construir essa advocacia à distância, o único jeito de eu fazer ela era fazendo aquisição de clientes online, que pudessem ser atendidos pela minha equipe de atendimento. Então, na verdade, a razão pela qual eu prosperei no online foi por um desejo muito conectado não só à minha advocacia, mas a mim. A minha advocacia para dar lucro e a mim para eu poder ter essa liberdade, né, enfim, geográfica. Talvez ela não seja sua, talvez ela seja só minha, talvez ela seja só de alguns de nós. Mas não existe só um mecanismo de atração, né, enfim, de clientes. Então o nome é prospecção ativa. Enquanto advogado, você vai precisar saber fazer o quê? Enquanto advogado, você vai precisar saber fazer processos. Quando você pede, mas você vai precisar saber ler processos quando você analisa o monitoramento operacional de benefício. Tudo bem? Para poder entender se o problema é deficiência e como você avalia, se o problema é miserabilidade, como você avalia, se o problema é a caracterização da natureza jurídica da renda ou do seu valor e como você avalia. O único tema que nós não vamos avaliar é a idade, porque ela é 65 anos ou mais. Então, saber ler os documentos de um processo administrativo ou de um processo judicial são importantes. E por que de um processo judicial? Eu faço um requerimento administrativo e ele é negado porque está acima de 1/4 de salário mínimo. Eu faço um processo judicial e ele é concedido porque ele está ali em até meio salário mínimo. Um exemplo, o INSS faz um monitoramento e ignora a existência do processo judicial. E ele nega o benefício porque está acima de 1/4 de salário mínimo. Aqui eu tenho dois temas importantes. Você tem duas opções. Você tem ação de restabelecimento de benefício, porque a cessação do benefício e o monitoramento não observou a razão do processo judicial que já tinha avaliado aquele caso, ou você pode fazer mandado de segurança contra a autoridade coatora. Lembrando para vocês que o artigo 505, inciso 1 do Código de Processo Civil fala que nenhum juiz decidirá novamente sobre uma matéria que já foi decidida por outro juiz, salvo em alteração do estado de fato ou de direito. Então, se o BPC-LOAS é concedido na justiça,
ele tem que ser cessado na justiça. Só que como o INSS exerce autotutela no Brasil, né, e eu não sei se vocês sabem, mas o INSS, eu tenho certeza que ele é filho de alguém muito rico, porque assim, todo mundo passa a mão na cabeça. Então o INSS cessa, cancela e prejudica benefícios, né, enfim, concedidos judicialmente na administração, sem muitas vezes observar o contraditório e a ampla defesa. Então a gente tem que entender que processualmente a gente tem muitos mecanismos e que todos esses mecanismos devem ser aplicados. Assim, eu deixo duas questões aqui para vocês. Uma, como eu atraio essas pessoas e faço essa prospecção ativa, e a gente não vai discutir isso hoje, porque o tema não é de marketing, nada tem a ver com isso. A gente também vai ter um encontro com isso. E como eu faço também, isso é muito importante, né? Enfim, a inserção desse serviço não de concessão, mas esse serviço de manutenção ou de restabelecimento de benefício. Quando que ele é um serviço de manutenção? Quando o benefício está no monitoramento, mas não foi cessado. Quando que esse processo ele é feito no, né, enfim, ali no curso de restabelecimento, quando o benefício já foi cessado e precisa ser restabelecido. Tudo bem? Então essas são as duas propostas. E eu vou tomar liberdade agora de abrir para vocês para comentários final, enquanto eu vejo os comentários que estão no chat. Tudo bem? Então vamos lá. A Lélia mandou mensagem. Lélia, muito obrigado por estar aqui hoje. Inclusive, eu comentei de você hoje. Conheci dois advogados de regime próprio de Porto Velho que tem escritório em Curitiba. E ele estava falando de você hoje. E eles falaram que te conhecem, inclusive. E eles estavam comentando hoje, né, num curso que eu estava lecionando de manhã no presencial aqui em Curitiba, sobre a reforma que está vindo. Então, assim, aparentemente está todo mundo traumatizado. A Lélia trouxe para nós a seguinte questão. Na forma do artigo 1º da portaria de 2022, tendo em vista constar no processo 100, trata-se do processo de projeto legado. Sobre o cadastro legado, de acordo com a orientação da portaria, a tarefa de cópia ao processo MOB deve ser concluída. Com a conclusão da tarefa, automaticamente será criado o processo dentro do sistema MOB digital. Portanto, a conclusão tem que ser postada. O que a Lélia está trazendo para nós? O procedimento de como esse monitoramento tem que ser feito, a juntada desses documentos e a juntada dessas informações. Sem isso, não tem contraditório. E sem contraditório não tem ampla defesa. E sem ampla defesa não tem essas informações. Tudo bem? Lélia, alguma consideração a mais sobre isso? Não, eu só quis ilustrar que você estava comentando sobre como que os clientes recebem, os beneficiários, né, recebem as notificações, e a gente tem percebido aqui que esse texto tem sido padrão para todo mundo que tem BPC ou até que só pediu cópia de processo. Uhum. E aí isso tem deixado os clientes, assim, super desesperados, porque daí eles já acham que é o pente fino, já acham que vai cortar, já acham que é o mundo se acabando. Né? Então, aí eu só quis ilustrar mesmo. Não, sim, muito obrigado. E eu queria dizer para vocês, inclusive, que é possível isso, né? O INSS juntando uma informação que não tem nada a ver com a solicitação. Então, assim, né? Mas fazem isso, gente. Quem nunca recebeu o nome de outra pessoa na exigência, quem nunca recebeu informação ali ao seu processo, mas ainda assim, eu acho que válido, né? No processo do MOB, você tem que ter a formação do processo completo com contraditório e ampla defesa. E aí, trazendo o comentário da doutora Lélia, acho muito interessante, não é só porque você recebe a mensagem que eles vão dar início no processo. E não é porque eles vão dar início no processo que você não vai ter direito ao benefício. O doutor Alex trouxe para nós, entrar com defesa administrativa ou judicial, qual é a mais célere? O que eu estou vendo é um aumento exponencial dos recursos no Conselho de Recursos da Previdência Social nas juntas e uma demora maior do que o normal nas juntas que não recebem investimento. E aí a discussão está ligado ao quanto demora o serviço no seu judiciário. Como eu trabalho na Justiça de São Paulo massivamente e ela é muito rápida, eu acabo escolhendo o Juizado Especial Federal de São Paulo. Tudo bem? A doutora Márcia trouxe aqui, após convocação para o beneficiário, necessariamente será que se submeterá a novas perícias? Depende. Depende se for interesse da administração e se for o momento da administração, submetê-lo à perícia, principalmente, né, não a avaliação social, a avaliação médica. A avaliação social muitas vezes vai ser dispensada pelo próprio cruzamento de dados. Neste caso específico, o monitoramento operacional vai permitir
uma avaliação completa, e dentro dessa avaliação completa, um contraditório também é uma ampla defesa completo. Tudo bem? Queridos, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E dizer para vocês que, se vocês estão, né, enfim, no nosso e-mail, na nossa estrutura, e aí participando, né, enfim, dos grupos do VPC Loas, o que vocês vão receber de nós? Vão receber as informações de quando mais encontros como esse serão feitos. E a nossa proposta são encontros mais curtos, encontros mais focados por tema, e tentando entender como a gente tem que trabalhar com isso. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar de marketing digital. E eu estou cumprindo essa promessa. Porque, de fato, volto a dizer, né, não adianta nada saber do benefício sem ter cliente. Mais uma coisa que eu noto, e eu acho muito importante, é trazer para vocês o seguinte: tem que ter o conhecimento jurídico também da prestação de serviço. Então, hoje é um dia para isso. Mas se eu puder deixar um conselho final, eu diria: não adianta saber e não fazer o serviço, percebem? E não fazer o serviço porque a gente não tem essa clientela. A doutora Tadina trouxe, em caso de pedido de restabelecimento, o juiz pode pedir perícia social? Eu não acho que pode, eu acho que deve, porque esse é o evento inverso da dispensa da perícia, né? A dispensa da perícia é quando o INSS já se convenceu da condição, certo? Nesse caso, o INSS está negando o causa da alteração da condição. Então, a avaliação, ela é de lei, tudo bem? O Dr. Marcelo está aqui dizendo, né, enfim, do modo objetivo do encontro, e para isso eu quero agradecer a presença de vocês. Eu vou encerrar a nossa gravação e vou dar tchau para vocês em 1 segundo. Obrigado, queridos.